Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós falaremos sobre o Rura 11, o Fiagro aí do Itaú. No último dia 1º de novembro de 2024, o gestor publicou aqui uma carta, né, aos cotistas explicando em maiores detalhes o porquê da queda de rendimentos, né? O fundo anunciou aí que agora em novembro de 2024 pagará 6 centavos. A cota que era em média ali de 10, de 9 centavos, né? Agora vai descer bastante. Vamos ver nesse comentário do gestor aqui o que é que se segue, né? O gestor inicia aqui comentando que a gestão, né, seguindo as práticas de transparência, divulgando os fatos relevantes, né? Lembrando que essa nova postura aí da gestão, ao que parece, é uma reação aí a um movimento que os cotistas de fundos imobiliários de uma forma geral, tem exigido dos gestores, né? Que é a questão da transparência em relação aos fundos. O Rura 11, se não me engano, sofreu pressões aí para divulgar quem são o rol de devedores, né, dele, e após pressão dos cotistas aí, principalmente aqui pela internet, a gestão caminha nesse sentido. Mas se não é essa pressão, voluntariamente, dificilmente a gestão teria tomado esta atitude, né? Foi uma pressão aí por parte dos cotistas, né? Nesse período extraordinário, segundo o gestor, né, a gestão vem esclarecer maiores detalhes sobre o racional dos pontos descritos no fato relevante, né, ou seja, o fato relevante que divulgou a queda dos rendimentos. Inicialmente, segundo o gestor, vale destacar que a carteira tem 71 devedores, no total de 1,6 bi, e segue em sua imensa maioria saudável e adimplente. Porém, contudo, né, 4 créditos específicos geram preocupação da gestão, e esses créditos somam hoje de 110 milhões, ou aproximadamente 6,9% do PL. Né? O valor de mercado no momento em que o relatório foi divulgado, né, é R$ 7,26, mas existe um desconto patrimonial e a cota mercado equivalente a 435 milhões, né? Somente com essa notícia aí há um decréscimo aí de 435 milhões de perda de valor de mercado do fundo, né, frente ao patrimonial. Vamos verificar aqui. Eu abri o investidor 10. Vamos ver aqui no último. Opa, não abriu ainda. Peraí. Eita, peraí. Isso, aqui, ó. A cota fechou a R$ 7,20, né? Já chegou a 7,20 na mínima histórica, mas na sexta-feira fechou a R$ 7,48, um desconto aí de mais de 20%, né? Ela que chegou aí a 9,78, ó. 9,87, olha, veja, né? Já chegou. Vamos verificar aqui se no histórico nos últimos 5 anos, quanto foi que ela bateu. Chegou nesse pico aí de. Vamos ver se chegou a R$ 10 a cota. Chegou a 9,70, basicamente, 9,86. É o patamar máximo aí que chegou, né? Pois é, e ela segue com um déficit aí na cotação de 435 milhões de reais. Segundo a gestão, continuando aqui, ó, mesmo no cenário em que o Rura venha a perder 100% dos 4 créditos, caso a preocupação do mercado seja em relação ao inadimplemento total dos CRAs, a precificação feita coloca no preço da cota da gestão Rura uma perda adicional de 325 milhões de reais, ou seja, 20% do PL, o que é grave, né? Porém, a gestão do Rura, com base na carteira, sua adimplência atual e garantias, entende que esse cenário de perda é bastante pessimista e não se coaduna com a qualidade do fundo. Pessoal, é uma tentativa aqui do gestor de acalmar os ânimos do mercado, né? Mas, infelizmente ou felizmente, para o cotista que é racional, ele precisa pensar no cenário pessimista, né? Não há margem aqui para pensar num cenário otimista, né? Por mais que essas dívidas aqui possam ter algum tipo de garantia, é importante contar com um cenário pessimista porque na hipótese remota dele acontecer, o mercado o precificará, né? Então, é importante contar com isso. Por mais que o gestor tente aqui acalmar os ânimos,
a realidade é que o cotista precisa contar com um cenário pessimista, né? O gestor continua aqui, ó, tem uma possibilidade de melhorar a comunicação e transparência com cotistas e trabalhando nesse sentido. Vejam, pessoal, esse comentário aqui do gestor, ele só está acontecendo depois de uma pressão dos cotistas, né? Principalmente os pequenos cotistas aqui nas redes sociais, nos canais aqui do YouTube, fazendo pressão para que as gestoras como um todo tenham mais transparência com o seu cotista, porque na realidade é o cotista que é o seu dono, né? E com o Rura 11, se não me engano, houve uma pressão aí de parte dos youtubers, né? De alguns youtubers, principalmente aí o Lucas Fia aí, junto com o grupo dele lá, que bateram pressão aí na Itaú, e aí depois de muito esforço eles começaram a divulgar aí a lista de devedores do fundo, né? O que é ruim, porque deveria ser uma postura voluntária da gestora, né? É ruim a gestora chegar ao mercado somente depois de pressão por parte da comunidade aqui na internet, né? E vamos ver se a partir de agora, então, os fundos aprendem e o Rura começa a tomar mais essa decisão aí de postura, porque com informações o cotista toma melhores decisões, né? E sem transparência as informações são, de certa forma, ocultas, né? O que não é nada legal. Continuando aqui, ó. Segundo o gestor, achamos relevante também, já no início desse relatório extraordinário, responder as duas perguntas, né? Primeira, por quanto tempo o rendimento será reduzido? E a segunda, por qual razão o rendimento do Rura tem uma redução de 30% a 40% se apenas 4,3% da carteira tem alguma questão de crédito e os outros 2,6% estão em watchlist, né? Estão em monitoramento aí. Lembrando que aqui, ó, nós temos praticamente 6,9 do PL, né? Respondendo aqui a primeira pergunta, ó, a redução dos rendimentos dos valores distribuídos em relação ao valor médio histórico, né, será temporária durante o último trimestre de 2024. 3 meses, então, a partir de outubro, inclusive, né? Então, basicamente, aí podemos contar que até dezembro o fundo continuar distribuindo apenas 6 centavos, né? Com a expectativa de voltar gradativamente aos patamares de distribuição realizados até setembro de 2024. Então, tem uma perspectiva aí, ao que parece otimista, de voltar em janeiro. Mas essa situação pode piorar, viu, pessoal? Pode piorar, veremos mais adiante aqui, ó. Respondendo à segunda pergunta, uma provisão para eventuais perdas de recursos, né, eventuais perdas com prejuízos, afeta o lucro do fundo passível de distribuição e precisa ser recomposta. A provisão atual realizada no Rura é equivalente a 18 milhões e 300. Como o fundo Rura gera um lucro líquido contábil aproximadamente 17 milhões, reduzindo-se esse valor médio em 40% por 3 meses é suficiente para zerar o prejuízo acima desse ano de 2024, né, dentro desse ano, e fazer uma reserva adicional ao montante já provisionado. O fundo aqui, ele quer fazer uma PDD, né, fazer uma previsão de perdas, e diminuindo a distribuição, ele consegue fazer um provisionamento aí de caixa, né, uma reserva para poder cobrir eventual prejuízo, né? Agora, a questão que fica é, por que isso já não foi realizado anteriormente, né? Com certeza houve aí uma falha na análise de crédito, essa falha trouxe consequências ao fundo, né, que são as PDDs, que são os devedores, só que o fundo com certeza já havia, né, já vinha monitorando essas PDDs. Por que então isso não foi realizado antes, né? Quando um devedor começa a falhar, significa que a situação é muito pior do que está acontecendo. Então, o ideal é que o gestor já inicialmente já faça ali o programa de PDD para que ele consiga se manter em situação de crise, né? É o que os bancos praticamente já fazem com antecedência assim absurda. Como é uma boa prática
né, adotada aí pelos bancos, as gestoras poderiam tomá-lo como exemplo, né, e já fazer uma PDD antes que o prejuízo ocorra, né. Agora, depois que o prejuízo já ocorreu, fazer uma PDD dá esse problema aí, afeta a distribuição do cotista e a cota a mercado desaba, né? Eu estou gravando aqui para vocês, ó, ela já chegou aos 9,16, no último pregão fechou a 7,48, né? O que é ruim. E pior ainda, afeta demais a distribuição, né? Então, isso poderia ser melhorado aí pela gestão. A provisão realizada, ainda que relevante, né, considerando o patrimônio líquido do RURA, gera um efeito temporário relevante na distribuição dos fundos. Sim, não fez a PDD quando deveria, né, e essas são as consequências. Importante deixar claro que esse efeito de 40% da redução mensal não significa que a carteira tem 40% dos casos em situação adversa atualmente. Pelo efeito contábil comentado acima, e que pode ser observado na ilustração abaixo, o efeito maior se dá por conta do reconhecimento imediato da PDD, quer dizer, apagando o incêndio, né, teve que fazer um reconhecimento imediato da PDD e isso afetou imediatamente aí a distribuição. Agora, se já vem trabalhando aí com a PDD, assim que surgiu o primeiro alerta laranja em relação ao devedor, não haveria esse reconhecimento imediato aí da PDD, né? Isso seria distribuído ao longo do semestre, talvez, ao longo de um ano, né? E não reduziria aí tudo que reduziu, 30%, 40% na distribuição de rendimentos, né? Seria uma redução, mas bem gradual, reduz um centavo no mês, outro centavo no outro, e assim vai mais tranquilo, né? Não afeta demais. Está aqui a carteira do fundo, a parte do PDD, que será descontada aí do lucro contábil mensal, né? Bom, quem são os devedores? Primeiro, dois créditos específicos geram preocupação. O primeiro é o Consentini, que se não me engano é um produtor lá do Tocantins, no valor de 53,9 milhões, representando 3,3% da carteira do fundo. E o segundo é o Portal Agro, que no mesmo momento em que realiza, né, a provisão de 50% do valor total do crédito, que é de 15,5 milhões, né? Ou seja, hoje a provisão realizada no RURA é equivalente a 18 milhões e 300 no total, conforme já mencionado, ou aproximadamente 1,1 do PL total do fundo. Só que ainda tem mais dois devedores, né, que é a empresa que não divulga, né, tem os casos aqui. Primeiro do Consentini do Portal Agro. Na sequência aqui tem mais dois devedores. Adiante no vídeo veremos, né? Seguindo aqui em relação ao Consentini, é um produtor do Tocantins, tal, e o RURA possui CRAS desse devedor com garantia de alienação fiduciária. Ou seja, o fundo pegou lá parte das terras como garantia e, segundo o fundo, em caso de eventual venda forçada dessas terras, gera uma cobertura de 130% do valor da dívida, né? O que é excelente, mas essa execução não é tão rápida assim, né, pessoal? Pode demorar, pode haver questões judiciais aí, e isso o fundo pode não ter um ressarcimento imediato, né? Pode demorar. E ainda que tenha um ressarcimento, esse ressarcimento também tem custos, né? Com custos judiciais, com honorários, advocatícios, busca, né, desses bens e tudo mais. É aquela situação toda, né? Também estamos preparados para cenários adversos como potencial pedido de proteção judicial, ou seja, o consentido aqui pode pedir uma RJ, né, uma recuperação judicial, e o gestor está comentando aqui que está protegido dessa situação, né? E já aqui, ó, já estão buscando assessoria jurídica externa para estar prontos para qualquer desses cenários, né? É aquela situação, né, pessoal? Por isso que, como comentamos anteriormente no vídeo, é importante o cotista considerar o cenário pessimista, né? E não o otimista, porque é bem provável que ele, né, não ocorrerá, né? Em relação ao Portal Agro, é uma revenda agrícola com atuação no Pará e no Maranhão e possui uma exposição na cota sênior de um CRA, né? O fundo, ao que consta aí, tem papéis desse Portal Agro, né? No
qual os devedores são clientes produtores rurais, ou seja, não possuímos crédito corporativo direto contra a Portal Agro. Na estrutura, contamos com 30% de subordinação na cota sênior e uma carteira de recebíveis que representa atualmente cerca de 115% do saldo devedor. Né? O fundo tem papéis aí do Portal Agro, tem recebíveis, quer receber dos produtores, e esses créditos aí correspondem a 115% do saldo devedor. Né? O que, segundo o gestor, traz uma proteção adicional. Agora, aqui também tem aquela outra situação, né? É aquela mesma situação que comentamos. Com certeza, para executar esses créditos, haverá aí um custo com securitização, de repente até aí custos jurídicos, e é bom que tenha esses 115% de gordura, né? 15% adicional aí, né? Mas é bem provável que este valor aqui será diluído com todos os custos aí de securitização e tudo mais. Ou seja, ao final das contas, se recuperar, não tem nenhuma vantagem. Na realidade, é prejuízo porque o valor no tempo, né, o dinheiro no tempo, ele sofre a pressão do juro e, ao que parece, o fundo perderá. Né? Além desses dois créditos, tem mais um outro crédito aí, dois créditos que o fundo ele tem aí na sua lista de monitoramento, né? Ou seja, são créditos que demandam uma atenção aí mais próxima da gestão, né? Mas que atualmente estão em dia com as suas obrigações, inclusive pagaram juros devidos nos últimos meses. Esses dois créditos somam aproximadamente 41 milhões ou 2,6% do PL, né, pessoal? É um valor considerável aí, né? Nesse momento, segundo o gestor, prefere não abrir os nomes para preservar a qualidade do crédito. Essa postura é importante porque eventual impacto aí na divulgação desses nomes pode afetar aí, inclusive a recuperação desses valores, né, caso eles cheguem aí ao PDD, né? Então, não divulgá-los agora é interessante para não impactar aqui a potencial bancabilidade dos devedores, né? Bom, tá aqui somando aí 6,9% do PL, né? O Consentínio, o Portal Agro e mais os dois créditos aí que seguem em monitoramento de 2,6%, né? Somando 6,9%, né? Os comentários da gestão aqui. Diante de todo o exposto, o RURA distribuiu em outubro de 2024 6 centavos por cota, né, representando 10,4%, segundo a lista de sensibilidade que veremos mais abaixo. Né. Vale também reiterar que, com base nas informações atuais, né, detidas, segundo o gestor, estimamos que em 3 meses vamos conseguir iniciar o retorno de pagamento mensal dos dividendos para os patamares de distribuição realizados até setembro. Isso o gestor comenta segundo este cenário aqui, o cenário base, que é o que aparentemente a gestão trabalha, né? Ela tem uma PDD aí de 18,3 milhões, pode ocorrer aí uma adicional de 15 em novembro, e esse prejuízo sendo distribuído aí ao longo de outubro, novembro, dezembro, segue aí até março de 2025, né? Tem um cenário mais conservador, né? Incluindo aí a eventual PDD da lista de monitoramentos, né? Basicamente, incluindo os 4 devedores, o fundo tem uma provisão aí de PDD até março de 2025, reduzindo de imediato aí a distribuição de dividendos para 6 centavos, subindo para 7 lá em janeiro, fevereiro 8 e em março voltando aí aos 9 centavos, né? Iniciando aí o patamar de 10 centavos somente em maio de 2025. Esse é o cenário base, né? Que eu acredito que o cotista aí não deva considerar. No cenário estressado, tem aqui a PDD atual de 18,3 milhões e 2 adicionais aí de 15 milhões, chegando ao último adicional aí de 10 milhões em janeiro de 2025. Neste cenário, pessoal, o fundo voltaria aí, contanto que ele, né, tenha a perda total, ele voltaria a produzir algum resultado somente
em junho de 25, né? Somando todos os prejuízos, né? Amortizando eles, voltaria aí com algum lucro só em junho de 2025, né? Que eu acredito que esse cenário aqui tem grandes possibilidades de acontecer, né? Agora, com um cenário otimista, revertendo aí parte dos PDDs, tem o PDD de 18,3 e o adicional de 15, mas ele reverteria aí, ele recuperaria esse crédito em dezembro, janeiro e fevereiro, e isso já em fevereiro o fundo voltaria com lucro, né? Ele reduziria aí a distribuição em outubro e novembro, aumentaria em dezembro, o que eu acho difícil, né? E voltaria aí aos 11 centavos em fevereiro de 2025. Esse cenário é um pouco mais difícil de acontecer, viu, pessoal? Agora, de tudo que nós vimos aqui, né, tem a tabela de sensibilidade, 7,5%, né, R$ 7,50, perdão, a 15,84% de carrego, né, CDI mais 15,84%. Agora, de tudo que nós vimos, tem uma questão. Tem aqui as perguntas e respostas, basicamente nós já comentamos elas sobre anteriormente aí no vídeo, né? Mas de tudo que nós vimos aqui, ó, temos que essa situação foi causada por uma perda aí de qualidade na análise do crédito. E isso compete à gestora. Agora, a gestora cobra 20% de taxa de performance para ter esse tipo de situação para o cotista. Ela cobra 1% ao ano em cima do patrimonial, que é de 1,6 bi, 1% ao ano. E 20% sobre o que exceder o CDI mais 1%, né, de taxa de performance. A gestora não teria aquela hombridade para com o cotista de abrir mão dessa taxa de administração e dessa taxa de performance, reconhecer, né, opa, erramos, falhamos, né, em cima de nossas falhas, seremos aí cortês ao cotista, né, teremos hombridade para reconhecer os nossos erros e abrir mão aqui da taxa de gestão, né? Essa seria uma postura que o mercado de cotistas espera, né, da gestora, mas não é o que acontecerá, né? Mais uma vez aí as gestoras faturando alto, falhando na análise de crédito, trazendo prejuízos ao cotista, mas o que é dela está garantido, que a taxa de administração é a taxa de performance. Isso precisa mudar, né, pessoal? O intento aqui do canal é trazer informações sobre os relatórios e, acima de tudo, uma conscientização do cotista para que o mercado melhore, né? Você, como cotista, consiga cobrar do gestor posturas diferenciadas e, se essa cobrança não adiantar, a principal punição que se dá a um fundo é não investindo nele. Não investindo nele, né? Já que a gestora tem essa postura de continuar cobrando, mesmo diante as falhas, né? O melhor que o cotista pode fazer é que, se ele conseguir cobrar, tudo bem, é bom. Mas o melhor que o cotista pode fazer é não investir no fundo, né? O capital funciona assim, né? Se dá ao adquirente o que ele quer, em troca, né, o comprador, o cotista oferece dinheiro. A linguagem do dinheiro é a única que o capital entende. Então, adote essa postura, pense nisso, pense nisso. Tá? Veja se é o caso de continuar investindo no fundo, já que ele tem essa taxa de performance aí alta, ele falha na análise de crédito e ainda não quer abrir mão dela, mesmo depois dessas falhas, né, desses prejuízos todos causados aí aos cotistas, né? Revejam isso. Perfeito? Pessoal, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo,
Se você se interessou pelo fundo, leia os relatórios, o acompanhe, veja se ele se adequa aí à sua matriz de risco e impacto. Perfeito? Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, comente aí o que você achou do RURA, o que você acha dessa taxa de administração e dessas taxas de performance, mesmo diante de todos esses problemas apresentados aí pelo fundo. Comente aí embaixo no vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Fechou? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.